Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante. Diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sabe, queridos, esse texto, ele deixa claro que existe uma diferença, um abismo entre os frutos do Espírito e as obras da carne. Hoje o nosso foco não vai ser nas obras da carne. Hoje o nosso enfoque vai ser nos frutos do Espírito, ou no fruto do Espírito. Essa vai ser a nossa ênfase. E nessa ênfase eu gostaria de abordar 3 aspectos ou 3 características principais. E eu convido você a meditar nisso. Me permita usar aqui o... Vamos lá. Liga, desliga. Funcionou agorinha. Volta. Agora foi. Obrigado. Aí está na tela para você acompanhar. Diz aí, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso está lá em João, no capítulo 3, verso 5. Você já parou para pensar o que seria nascer da água e do Espírito? Todos nós que fomos batizados, todos nós que passamos pelo processo do batismo, a gente tem plena convicção que nasceu da água. A minha pergunta é, mas você também nasceu do Espírito? Qual a diferença entre um e outro? Nós temos aqui no comentário, para nos ajudar. Moraes, eu acho que você vai me ajudar daí. Passa o slide bem aqui que não... Nascer da água representa o batismo de fato. Quando nós mergulhamos na água, ali nós temos um aspecto da morte, que é justamente o sepultamento. Quando nós estamos totalmente submersos na água, totalmente cobertos, ali é um processo de sepultamento do velho homem. Aquela fração de segundos que nós ficamos sem respirar, ali representa morte, submerso, sepultamento. Quando nós saímos da água, ali representa um novo nascimento. Esse, portanto, é o nascer da água. Esse é o nascer da água. Moraes, consegue passar aí? Aqui para mim está travado. E o outro aspecto é justamente o nascer do Espírito. Perceba que o nascer da água, ela é uma manifestação pública, é uma manifestação externa, é uma demonstração para fora de uma decisão já tomada no coração. A diferença é que o nascer do Espírito é algo interior.
Esse processo aqui, ele acontece dentro de nós. E o nascer do Espírito é interessante porque ele pode acontecer antes do batismo, ele pode acontecer depois do batismo, e em alguns casos excepcionais ele pode acontecer até no momento do batismo. Tem gente que apaga o cigarro nas águas que se batizam. Para dizer assim, fumou até o último instante, bebeu até o último instante, praticou imoralidades até o último instante, para então abandonar a velha vida. Mas quando sai dali, sai uma pessoa transformada e contraria a expectativa de muitos, porque acreditam, não, aquele ali não tem jeito. Mas de uma coisa eu afirmo a você, se não experimentarmos o nascer do Espírito, o batismo se torna apenas um banho, um mergulho. É uma manifestação externa que o testemunho não acompanha. O mais importante do processo é a decisão interna que nós tomamos. O mais importante é o nascer do Espírito, e isso deve provocar mudanças genuínas e duradouras na nossa vida. O processo de transformação, existem exemplos que são, como é que é o termo que eu vou usar? Eles são repentinos, eles são como Paulo. Paulo estava indo para Damasco, no caminho de Damasco ele teve encontro com Cristo. Quando ele chegou a Damasco, ele já era outra pessoa. Foi uma transformação repentina. Mas existe também a transformação gradual, que é a maioria dos casos. Como Pedro. Pedro esteve por mais de 3 anos com Jesus. E no final do ministério terrestre de Cristo, Pedro ainda traiu o mestre. Só ali, depois de toda aquela experiência, que ele saiu e chorou amargamente, é que ele experimentou a genuína transformação. E eu ouso dizer que eu ainda estou no processo. Eu ainda estou no processo. A cada dia nós devemos buscar essa transformação, a permissão em deixar o Espírito agir em nós e através de nós. Logo, logo eu vou abordar mais um pouquinho sobre isso. E esse é o processo da conversão. O batismo, o nascer do Espírito é justamente o processo de conversão genuína. O batismo, sem a renovação interior do Espírito, é vazio. E a experiência do Espírito Santo deve levar ao batismo como expressão externa dessa transformação. Se eu tomei a decisão de servir ao Senhor, automaticamente eu vou querer passar pelo processo, porque eu vou querer que todo mundo saiba. Mas é possível que alguém passe pelo processo do batismo apenas como uma demonstração pública, mas sem uma transformação sincera interior. Esse novo nascimento traz vida nova, cheia de poder, para vencer o pecado e viver segundo a vontade de Deus. Eu ouvi alguém dizer outro dia, falou assim, olha, sepultei o velho homem nas águas do batismo, mas ninguém me avisou que ele sabia nadar, né? E o terrível, ele não só sobreviveu, mas ele me persegue até hoje. E é fato. Essa luta, essa batalha com o nosso eu interior, ela é constante, é diária. A gente se afasta de Cristo, um dia sem consagração, um dia de derrota. Um dia sem entrega ao Senhor, o eu interior aqui prevalece. O nosso grande desafio é sepultar todos os dias. E aqui nós temos então a primeira característica do fruto do Espírito, que é justamente essa transformação interior e exterior. Essa é a primeira característica. A segunda característica que eu gostaria de
de abordar é essa: a presença contínua do Espírito. Essa é uma característica de alguém que desenvolve o fruto do Espírito, que de fato entregou a vida ao Senhor. Essas qualidades, identificadas como fruto, são sinais visíveis de que o Espírito Santo continua atuando na vida da pessoa, que não foi só um momento. Aliás, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, diz a palavra do Senhor, lá em Romanos, no capítulo 8, verso 14. E em Efésios 5,18 diz assim: enchei-vos do Espírito. Você prestou atenção no que diz esse texto? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu pergunto, você é guiado pelo Espírito de Deus? Queridos, se somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Entende isso? Se as minhas ações, se o meu temperamento, se os meus impulsos não são guiados pelo Espírito, se a minha prática não condiz com a minha crença, eu não posso ser considerado um filho de Deus. Nós dizemos que servimos ao Senhor não é com palavras, é com ações. E o Lucas falou aqui outro dia, dando exemplo prático, né? Aquilo que nós fazemos exerce um impacto muito mais forte nas pessoas do que aquilo que nós falamos. Bota a mão na nuca, um bocado de gente com a mão na testa. Seguindo o exemplo, não as palavras. Podemos dar um bom ou um mau testemunho de Cristo. O nascer da água, ele é um estanque, ele é um momento, ele é um ato, ele é aquele instante ali. No entanto, o nascer do Espírito, ele é um ato contínuo, que dentro da teologia adventista a gente chama de processo de santificação. É uma escada contínua que dura uma vida toda, até a eternidade. E nessa escada, nós podemos em algum momento tropeçar, nós podemos cair. E o que diferencia aqueles que hão de ser salvos daqueles que hão de se perder? Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Caiu, amigo, levanta e segue em frente. Os meus olhos continuam postos no Senhor. Um momento, um ato, um pecado não define a minha vida. Todos nós, infelizmente, porque embora tenhamos sepultado o velho homem, nós ainda somos obrigados a conviver com ele. E pode ser que em algum momento a gente seja traído por ele. É possível que em algum momento o meu eu interno prevaleça contra a vontade do Espírito. Mas eu dito as regras para onde eu quero ir. A minha decisão, ela continua me guiando em direção a Cristo. E é por isso que eu continuo nessa caminhada há mais de 30 anos. Não porque sou perfeito, mas porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei quem pagou o preço do meu pecado. Eu sei quem deu a vida por mim. E por mais que em alguns momentos da minha caminhada cristã eu fraqueje, eu caia, eu tenho motivos de sobra para levantar e continuar em frente. Eu não posso, embora peque, eu não devo ser dominado pelo pecado. Eu não posso permitir isso. E essa é uma decisão que nós podemos tomar diariamente. Nascer do Espírito é uma condição indispensável para a nossa salvação. Mais um toquezinho aí, Moraes, por gentileza. Portanto, diz o comentário aqui, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você prestou atenção no que eu disse? Os que estão na carne não
podem agradar a Deus. Na nossa vida a gente tem visto mais o quê? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, vocês que um dia selaram um compromisso com Cristo através do batismo, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Precisamos manifestar o Espírito de Cristo diariamente na nossa vida. Todos esses textos indicam claramente que o fruto do Espírito depende de um relacionamento sem interrupções com o Espírito Santo. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, diz lá Gálatas 5,16. Andai em Espírito. Na continuidade do verso, nós encontramos a descrição, então, das qualidades que incorporaram o fruto do Espírito. Falando em fruto do Espírito, aqui tem um dado interessante, né? Ele está no singular, o fruto. E quando a gente olha ali, fala amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Como é um fruto com tantos nomes, eu gosto de pensar na ideia de uma mexerica, uma tangerina, como diz lá no sul, uma bergamota. Você pega um fruto, ele tem vários gomos. Cada gomo desse é um desses nomezinhos citados aqui. O fruto é um só. É a laranja ali, a mexerica. Mas cada um desses citados aqui, amor, benignidade, mansidão, domínio, é um desses gominhos, mas que formam um fruto só. Resultado de uma vida rendida ao Espírito Santo. Essas qualidades são o resultado natural da presença e ação do Espírito Santo na vida do crente convertido. Eu não consigo imaginar alguém que olha para a sua própria vida, fazendo uma análise e fala assim, olha, eu estou bem na foto. Aqui me dá 9 características desse fruto e eu tenho 5. Estou acima da média, né? Estou acima da média. Tem mais do que 50%, estou bem. Já olho para o outro lado, lá para as obras da carne, eu tenho só 3. Amigos, não dá para servir a Deus de forma dividida. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de amar um e odiar o outro. Eu não posso servir a Deus de forma dividida. Ou a minha vida manifesta o fruto do Espírito ou as obras da carne. Eu não posso me conformar com a ideia de estar manifestando as 2 coisas. Ou estou de um lado do muro, ou estou do outro. Fala assim, mas eu estou em cima do muro. Amigo, o muro já é do inimigo. Já é do inimigo. Nós devemos pular para o lado daqueles que hão de ser salvos. Romanos 12 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não posso me conformar com a minha vida enquanto eu estiver produzindo obras diferentes do fruto que Deus quer que eu manifeste. Tem um pensamento inspirado aqui. Mais um toquezinho aí, por favor, Moraes. Que eu gostaria de ler com vocês. Passa aí. Isso. Clica no mouse mesmo que ele passa. Me ajuda, Moraes. Ok. Eu vou ler aqui. A fim de produzir muito fruto, temos que aproveitar ao máximo nossos privilégios e oportunidades, tornando-nos cada vez mais inclinados para as coisas espirituais.
Devemos deixar de lado toda vulgaridade, todo orgulho, toda mundanidade e receber diariamente auxílio divino. Para crescer espiritualmente, vocês devem empregar todos os meios providos pelo Evangelho e estar preparados para avançar em piedade pela influência do Espírito Santo. Pois a semente se desenvolve da erva para o grão cheio por meios invisíveis e sobrenaturais. Da meditação recebereis poder de 1º de março. Primeira característica do fruto do Espírito Santo na nossa vida: transformação interna e externa do indivíduo. A segunda característica, a presença contínua do Espírito Santo. O batismo na água é um ato, é um momento, mas o batismo do Espírito, ele se manifesta dia a dia na vida do crente sincero. A terceira e última característica, unidade. Diz aqui o comentário que o fruto do Espírito é mencionado no singular para indicar que todas as qualidades listadas, amor, alegria, paz, etc., são aspectos de um único fruto. A mexerica lá, a laranja. Isso sugere que essas virtudes estão interconectadas e devem ser manifestadas juntas na vida de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. É como se fosse um conjunto harmonioso de características que refletem o caráter de Cristo. Elas são indivisíveis. Eu não posso produzir a metade, só uma parte. É o fruto. Ou eu tenho tudo, ou não tenho nada. É curioso porque essa característica, essa mesma ideia é transmitida por ocasião da guarda dos mandamentos. Lá em Tiago fala, olha, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, é culpado de todos. Da mesma forma, ou eu produzo o fruto todo através da minha vida, dos meus atos, da minha conduta, ou não estou produzindo o fruto do Espírito. Essa é a terceira característica, a unidade. A unidade. Eu não posso ter a metade do fruto e a outra metade as obras da carne. Não dá, não dá. Além de possuir uma única, como é que eu posso dizer? Uma unidade intrínseca que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, existe também uma unidade extrínseca que envolve o meu relacionamento com o meu semelhante. E nesse aspecto eu preciso estar em paz, em harmonia com Deus e com os homens. Eu preciso estar em unidade com Deus, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mente um, mente do outro, a minha mente é a mente de Cristo. O Paulo chega a dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você olha para um, lembra do outro. Você vê um crente na rua, fala assim, ali vai um crente. Percebe? Alguém que se parece com Cristo. E logicamente, nós precisamos estar em paz com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Queridos, não dá para a gente viver em conflito com ninguém. Não dá para a gente viver com diferenças, almejando o mesmo céu. Não dá. Nós precisamos buscar a unidade. E essa unidade é o resultado da presença do Espírito Santo na nossa vida. Unidade. O apóstolo Paulo e também Tiago falam da falta de unidade em algumas igrejas. Olha o que eles escreveram aqui. Advertindo a igreja. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Isso está lá em 1 Coríntios 1:10. E aqui, Filipenses. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. E Tiago 4:1 fala, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Fala assim, igreja,
Vocês estão manifestando as obras da carne, quando deveriam estar produzindo o fruto do Espírito. Se voltem para Deus, se permitam ser guiados pelo Espírito Santo. Esse é o apelo de Paulo às igrejas. Esses textos, eles mostram que a falta de unidade, ele era um problema real. Lá na igreja primitiva, nas primeiras comunidades cristãs, e que o ensino bíblico enfatiza a importância da união baseada no amor de Deus. No amor de Deus, que está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que foi dado a cada um de nós. Foi dado a cada um de nós. Para concluir, o fruto do Espírito não consiste em virtudes que adquirimos por esforço próprio. Não é aquilo que eu digo assim, eu quero, eu tenho, eu vou buscar. É curioso porque a palavra de Deus fala assim, buscai os melhores dons. Você já parou para pensar? Qual seria o melhor dom? Eu acho que o melhor dom é cantar. Sabe qual é o melhor dom? É aquele que você faz melhor. Se você encontrou um dom que você faz bem, esse é o melhor dom. E se Deus lhe concedeu, é porque a igreja, o corpo de Cristo, precisa dele. Não é para você comparar o seu dom com os outros, tudo é importante nesse processo. E se a gente andar em unidade, permitindo ser usado pelo poder do Espírito Santo, irmãos, é bênção. A igreja cresce, o evangelho é pregado e Jesus vem logo. Precisamos manifestar as obras do Espírito na nossa vida. O fruto do Espírito consiste em virtudes que adquirimos, não é por frutos, né? Por virtudes que adquirimos por esforço próprio, mas em virtudes que crescem a partir do nosso relacionamento com quem? Com o Espírito Santo. Que tal a gente permitir, que tal a gente se permitir ser usado pelo Espírito Santo e poder ver na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam o fruto do Espírito sendo desenvolvido? Você gostaria de experimentar isso? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a produzir o fruto do Espírito em nossa vida, inspirados ali pelo estudo da Bíblia diário, pela oração, pelo culto em casa, pelo testemunho e, por consequência, o crescimento espiritual. Faça esse compromisso aí com Deus, onde você está, aqui, ou você que nos acompanha de casa. Que Deus nos abençoe. Amado Deus, temos vivido uma luta, Senhor, entre os nossos desejos carnais e a vontade do Senhor, o agir do Teu Espírito na nossa vida e através da nossa vida. Mas a verdade é que não podemos servir a dois senhores. Não podemos produzir um fruto dividido. Não podemos desfrutar desses dois mundos. Nós almejamos o céu, nós almejamos as coisas eternas, nós almejamos o batismo do Teu Espírito Santo, nós almejamos o fruto do Espírito na nossa vida. E muitas vezes fracassamos por escolhas erradas, por falta de consagração, por sermos assediados e ceder às tentações do inimigo. Nós clamamos de Ti perdão, Pai. E queremos Te dizer que não queremos continuar desse jeito. Nós queremos dar um bom testemunho de Ti onde quer que estivermos. Nós queremos, no nome de Cristo Jesus, andar como vitoriosos, como herdeiros do reino. Como o Senhor mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós temos um lar, nós temos uma pátria, nós temos um endereço, nós temos uma herança. A herança bendita concedida por Cristo Jesus. Herdeiros do reino celestial,
ao lado do Senhor. O que rogamos, ó Pai, é que o Senhor nos dê coragem para dizer não a tudo aquilo que nos seduz, que é relacionado a este mundo. Rogamos a Ti, ó Pai, que nos dê a vitória sobre o pecado e a tentação. Nós rogamos a Ti, ó Pai, o poder do Teu Espírito Santo, para que de fato andemos como alguém que foi salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Vivemos uma semana de clamor, ó Deus, mas ela não pode ser apenas uma semana, não pode ser apenas 10 dias. Conforme nós vimos agora há pouco, o agir do Teu Espírito em nós, ele precisa ser um ato contínuo. A entrega é diária, é constante. A santidade é o processo de uma vida toda. A Tua promessa, conforme nós lemos, é aquele que perseverar até o fim. Não nos encontramos com o Senhor ainda. Ainda estamos no processo. Ainda estamos no caminho, ainda estamos no trajeto. Por isso rogamos, ajuda-nos, ó Pai. Perdoa-nos, salva-nos, transforma-nos, batiza-nos com Teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.